Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Stories aqui direto para sua TV. Esse é o Stories na TV. Eu sou Naísa Ferreira. Quem me conhece das redes me conhece por Doutora Nai. E eu tenho a alegria de compor esse time de influenciadoras, estando com você todas as manhãs aqui na sua casa. E hoje é um dia muito especial, porque eu vou receber duas mulheres simplesmente maravilhosas, que eu admiro de forma pessoal e profissional, para contar um pouquinho da história dela para vocês. E aqui ao meu lado eu tenho Isnia Larissa, seja muito bem-vinda. Que coisa linda, meu Deus, que honra poder estar aqui. E a gente já começa chegando, amigo, já pode se apresentar. Já chega chegando, mas eu tenho que primeiro te parabenizar, né, te agradecer, dizer que você, nossa, é incrível, é uma mulher que faz muita diferença na vida de muitas pessoas e na minha também. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Isnia Larissa, sou gestora de negócios imobiliários. Atuo há 20 anos nesse segmento, né, com imobiliária. Ela começou com 5, tá, gente? Com imobiliária, correspondente bancário, construtora, né? Há uns 2 anos estou também aí me especializando na construção. Sou mentora de profissionais dessa área. E, enfim, mãe do Álvaro Valentim. E estou aqui também, né, nesse mundo para também fazer diferença na vida de várias pessoas, em quem eu puder alcançar. Né? Não podemos esquecer comunicadora também, né? Também, né? Minha colega de profissão também, na apresentação, a gente já teve a honra de dividir palcos juntos. E óbvio que num dia especial como hoje, você tinha que estar aqui comigo. Maravilha, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. E a outra bela, maravilhosérrima que está aqui escolhida a dedo é a Tati Cordeiro. Eu vou chamar de Tati, porque eu acho que ninguém nem sabe quem é a Tatiane aí na internet. Tati, seja muito bem-vinda, se apresente para nós de casa. Nai, que honra estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Tati Cordeiro, eu estou à frente da agência Push, que é uma agência que tem músicos, DJs, instrumentistas e também do projeto Remar, que eu vou falar um pouquinho para vocês, que é um trabalho lindo que acontece em Fortaleza já tem mais ou menos 10 anos. Vocês já viram que o Stories na TV promete, e a ideia é exatamente essa, trazer muito conteúdo, muita informação, muito entretenimento nesse programa que é inovador. Não existe nada parecido no mundo, meninas. É o primeiro programa que vai reunir rede social com a sua TV. Por isso que eu disse, você piscou e eu estou aqui. E aqui o universo digital vai invadir as suas telinhas todas as manhãs e vai ser incrível. Como eu falei aqui, a gente já começando já com tudo. Conta já pra gente, então, como foi que surgiu essa ideia da Push, porque você vem do mercado financeiro, não é isso? Exato. Para quem não sabe, a Tati é manauara, ela é de Manaus, ela veio de paraquedas para aqui, e aí como que foi essa transição para empresariar, ter a Push e sair do mercado financeiro? Conta pra gente. Como a vida de toda mulher sempre de transformação, né? Eu cheguei em 2010 em Fortaleza, vindo do mercado financeiro, vim transferida para Fortaleza, me apaixonei por Fortaleza mais ainda, que eu já conhecia Fortaleza, e saída do mercado financeiro resolvi ficar aqui e num momento sabático da minha vida, resolvi ir para um negócio completamente diferente. Né? Ter um esposo que é DJ e resolvi botar todo o gancho que eu tinha do mundo corporativo para auxiliar o meu esposo. E tomou uma proporção que eu passei a administrar outros artistas, outros DJs, outros instrumentistas, algumas bandas, e estamos aqui em Fortaleza fazendo esse trabalho de curadoria, de agência para festas, 15 anos, casamentos, restaurantes, tudo que precisar de música de qualidade. Corporativos também, né, Tati? Com certeza. Olha que interessante, Isna, presta bem atenção. Ela veio para cá e num período sabático ela resolveu ajudar ali o maridão. Ou seja, vocês trabalham juntos. Trabalhamos junto e dá certo. Você acha que dá certo isso? Dá muito certo, Conta nossa. pra gente, o que você pensa sobre isso? Vamos lá, depois a gente vai escutar os segredos dela. Fica aí, que ela vai contar como que faz para dar certo, então, o marido e mulher trabalharem juntos. O que você pensa disso, amiga? Sim, primeiro, né, como você
tem uma relação, é muito importante que você tenha essa afinidade, o respeito, que exista essa conexão entre vocês, se você já decidiu casar com essa pessoa. Porque você confia, porque você admira, porque você acredita no potencial dessa pessoa. E por que não continuar a estender isso nos negócios? Aí fica perfeito, porque você já, se você tiver algo a acrescentar, se você tiver essa expertise que possa ajudar o seu parceiro, ajudar o seu cônjuge a performar melhor, a pessoa que mais você tem que colaborar é com o seu cônjuge, né? Com certeza. Para mim faz muito sentido também. E eu sempre falo na minha empresa, não só com cônjuge, né? A minha empresa é uma empresa bem familiar, assim, sempre tenho pessoas próximas, pessoas da família, irmão, cunhado. O Álvaro, meu filho, está estagiando agora lá também. Coloquei logo para estagiar, amiga. Alô, Álvaro, um cheiro, querido. Já está estagiando lá também. Então, sempre tenho pessoas próximas, amigos. E eu sempre falo assim, se a gente vai contratar um funcionário, alguém que a gente não conhece, com pouco tempo você vai conhecer, você vai criar um vínculo, você vai, de certa forma, criar um laço com aquela pessoa e vai se tornar uma pessoa próxima. Concordam? Está fazendo parte da sua empresa, está colaborando com os seus negócios. Você, com certeza, está colaborando com a vida desse funcionário, uma pessoa que você não conhecia. Então, por que não desenvolver as pessoas que estão do seu lado? Por que não dar oportunidade para os seus amigos, né? E principalmente para o cônjuge, para a esposa, para o marido, aí fica mais gostoso, eu acho. Eu tenho uma visão bem parecida com a sua. Eu perguntei provocativamente mesmo para a galera de casa já ir pensando, formulando opiniões, porque essa história divide opiniões. Se tem uma coisa que divide a opinião da mulherada, principalmente, é se dá certo ou não trabalhar junto com o marido, né? Mas, Tati, quando você começou esse processo, você já achou que ia dar certo? Você teve receio? Como que foi? Eu tinha a certeza da entrega que eu poderia fazer para ele, para que ele pudesse ter um ganho que ele não tinha. A deficiência que ele tinha é o meu know-how, né? Então, eu sabia como priorizar mais o tempo dele. Aquela parte burocrática que o artista normalmente não tem, que é o tratar, imagine só, você vai falar com seu cliente final sobre uma festa, vai discutir preço, formatação, tempo. O artista, ele quer brilhar. O artista, ele quer levar a música, a animação. Normalmente, ele não quer essa parte tão comercial e burocrática. Verdade. Muitas vezes a estrutura desenvolvida cerebral é exatamente a mais artística, né? E, principalmente, a organização do tempo. Né? Encaixar mais trabalhos nos dias, né? Fazer uma agenda realmente produtiva para esse artista e fazer esse meio, essa ponte entre o contratante. Entender de fato, o nosso diferencial é entender o que aquela festa está buscando. Qual é o estilo, qual é o momento que é mais importante naquele celebrar, o que aquela pessoa deseja ver naquele momento. Então, a gente tem toda uma preparação antes e passa esse briefing para esse artista. Ele não chega de paraquedas no evento, né? Então, não é só aquela contratação do artista, é dizer o público que vai estar lá, o que aquele público espera, né? Esse é o trabalho que a gente faz na Push para o artista. Você sabe, Tati, que é muito importante você estar falando isso, porque muitas vezes existem por aí outros negócios de entretenimento de uma forma geral, mas principalmente se a gente pensar em música. Música é frequência, gente. Né? Qualquer frequência que a gente coloca no ambiente, ela é capaz de deixar todo mundo alegre, ou todo mundo triste, ou todo mundo com fome, ou todo mundo meio deprimido, né? Aí imagina lá, você faz um evento e contrata um DJ, por exemplo, que vai trazer a festa dele para sua casa, né? A vibe dele, aquilo que ele curte, que não necessariamente é a proposta daquela festa, daqueles convidados, daquela celebração, né? É quase como um brand mesmo, vocês fazem essa muito, muito atenciosamente essa coleta de dados, talvez exatamente por isso que a Push vem aí arrebentando. Meu querido amigo DJ Tiago Camargo, um dos melhores do Brasil, quiçá do mundo mesmo, porque ele tem muita experiência, inclusive ele é formador de novos DJs também. Sim, né? sim, formador de novos DJs. Nós temos várias pessoas que estão com a gente que não faziam parte desse cenário e se encontraram na música um novo caminho. Seja como DJ, desde o início mesmo da preparação, da sonoridade, de dominar o equipamento, o Thiago ministra um curso como ninguém. E tem uma dica, tem segredo? Tem aquela história de que tem que ter o tempo, que não pode falar de trabalho, depois de tal hora, em tal situação. Como que vocês fazem em casa? Se eu disser para você que existe essa fórmula, eu vou estar mentindo. Porque muitas vezes a gente se vê, até no momento de entretenimento, ter aquele gancho de alguma coisa e acaba os dois que amam o que fazem, imagina se tem como ser diferente. E aí a gente procura se policiar, porque a gente tem um pequeno também, né? Então tem hora que a gente tem que desplugar um pouquinho daquele cotidiano
para focar no outro, mas normalmente a gente sempre faz um embolado grande, viu? E dá certo. E dá certo, dá E certo. eu quero colaborar porque eu também tive essas Mas eu já estava chegando nesse lugar. essa experiência, né? Então, assim, para mim sempre foi um privilégio poder trabalhar com meu cônjuge. Porque quantas pessoas, assim, lógico que o tradicional é as pessoas trabalharem, passarem um dia fora, né, se encontrarem à noite, chegarem cansados, de repente não ter tanto assunto para trocar sobre, né, a vida, sobre as coisas, porque um chega cansado, um ainda chega trazendo coisas do trabalho para casa, o outro chega para resolver afazeres domésticos ou ajudar com a criação dos filhos, ou não sei o quê, e acaba dividindo muito, e a gente passa quanto tempo da nossa vida junto com o nosso cônjuge? Se a gente está cada vez trabalhando mais. Tanto as mulheres quanto os homens, né? Então, assim, se está cada vez a gente trabalhando mais, a gente passa menos tempo com o nosso cônjuge. A gente acaba só dormindo na mesma casa, muitas vezes. Então, quando a gente trabalha junto, para mim, é um privilégio. Porque, de uma forma ou de outra, a gente está ali compartilhando a vida como um todo. De forma integral, completa. A gente está cuidando, cuidando do negócio, cuidando da carreira, cuidando da casa, cuidando dos filhos, dividindo ali naquele momento, porque cada um está entendendo o que o outro está passando, né? Existem os compromissos, existem as responsabilidades. E a divisão, né? Que fica mais claro, né? do outro entender, do outro compreender. Por que eu não vou conseguir passar na escola para pegar meu filho? Ah, porque ela foi para uma reunião. Ah, então já que eu estou aqui aguardando outro cliente que de repente atrasou, eu vou resolver, vou adiantar e vou resolver, porque eu tenho consciência, eu já sei de como que está o outro lado. Então, para mim, é um privilégio muito, muito grande. Esse primeiro de compartilhar certo a vida. lá também. Dá certo, gente. E é para dar certo. Se os dois estiverem com o mesmo propósito, vai dar certo. Uma vez eu vi Não uma tem entrevista do Abílio Diniz falando, né? Ele trabalhava com todos os filhos também, e ele dizendo que primeiro a gente enriquece os de dentro de casa, depois a gente expande e enriquece os de fora. Exatamente porque ele foi questionado se dava certo essa estrutura de trabalhar com os filhos, com familiares também, né? Tem muitas pessoas dos grupos dele que trabalham com ele que acabam sendo familiares também. E eu fiquei te ouvindo falar e eu fiquei pensando, você que tem bastante dessa transição ao longo de mais de 20 anos de mercado imobiliário, hoje, quando um casal te procura para comprar um imóvel, seja o primeiro, ou seja ampliando, porque vai ter filhos ou qualquer outro motivo, você percebe que ali existe, na prática, essa divisão de tarefas, de financeiro, de gestão mesmo, assim? Como que você tem essa percepção, assim, que está esse cenário de como que está o dia? cenário hoje das pessoas em geral, mais né? frequente Dos a nossos presença da clientes. mulher para escolher, para pagar também, ou para até mesmo ser a pessoa que arca com essa compra? Muito, na verdade, sempre. Assim, eu trabalho com o mercado imobiliário e essa área é muito masculina no que tange a profissionais. Já mudou muito. Lógico que eu tenho 20 anos, né? Esses dias mesmo eu estive num lançamento e eu fiquei impressionada, que eu estava num lançamento de um empreendimento e só tinha eu de mulher. Onde tinha 50... Hoje, agora, 2024. Tinha provavelmente uns 60 líderes e eu era a única mulher que estava nesse ambiente. Ainda como profissional. Tá? Então, assim, Caramba, né? ainda temos uma distância Alô, muito grande. mulherada! Né? Porém, em relação aos clientes compradores, é muito interessante, porque também existe uma divisão de perfil. Né? Quando o cliente está buscando comprar um imóvel, ou o primeiro imóvel, ou ampliar, porque a família cresceu, ou porque, enfim, outros fatores, eles compram em conjunto. Eles não decidem nada sozinhos. Não existe, é raríssimo aquela pessoa que diz, olha, eu vou comprar, está fechado e pronto, desde que eu resolvo em casa. Isso não existe, é muito compartilhado, né? Porque assim, é um bem para a vida, né? Todos vão habitar ali, todos vão morar naquela casa, vão construir sua família ali. Então, ainda hoje, graças a Deus, eu vejo essa união, essa decisão em conjunto, né? No que tange a pagamento, né? A responsabilidade, a hora que interessa, né? a responsabilidade financeira hoje já é bastante dividido. Né? Hoje a mulher também se compromete com isso, né? Se compromete com as parcelas. A gente vê esse crescimento, né? E tem homens que têm dificuldade de fazer gestão, né? Você, como alguém que vem do mercado financeiro, tem mulheres que têm mais facilidade de gerir as finanças da casa. Não é à toa que antigamente existiam os cursos de economia doméstica, né? Vocês lembram? Sim, sim. Que, assim como existiam as normalistas, existia a economia doméstica que era praticamente 100% só de mulheres, né? Você também tinha muitas clientes mulheres, que, como você, que tinham
facilidade de lidar com finanças, ou você também, como a Isne, se considerava um peixinho ali no meio dos homens? O mercado financeiro em que eu estava atuando quando eu vim para cá era um mercado financeiro de financiamentos, né? Eu fazia a gestão de 8 estados, aqui, Norte e Nordeste, e o maior impacto que eu tive, na realidade, foi na minha aceitação como gestora desse ramo, porque eu atendia especificamente concessionárias de carros e vim desenvolver a área de financiamento de motos, que tem uma capilaridade muito grande no interior do Nordeste. É verdade. E quando você chega no interior, é mais impactante ainda, porque vinha uma gestora mulher para falar sobre financiamento, juros de carro e motos, né? E isso causava estranheza. Então, quando era para discutir taxa de juros de financiamento, né, prerrogativa de banco com a mulher, eles sentiam um pouco esse impacto. Então, eu tive um trabalho mais ainda de mostrar que eu vim para poder ter uma aceitação depois, né? Então, isso, sem sombra de dúvidas, para mim foi bem impactante. Mas isso não é mérito só do Norte e do Nordeste, não. Acontece no mercado de uma forma geral, de forma geral. Sim, é mais ou menos o que acontece no seu, né? Exato. Isso como profissional, mas eu também estava colocando sobre mulheres investindo no mercado de construção civil e no mercado imobiliário. É raríssimo, gente. Mulheres, existe um espaço enorme ainda para mulheres que querem investir, que querem se desenvolver nessa área, tanto imobiliária como na construção. E, nossa, eu diria, sei lá, 99,5% dos investidores, porque hoje, assim, a minha empresa ela é especialista em negócios imobiliários e a minha empresa, a minha equipe, ela vende para o consumidor final, para aquele cliente que quer comprar sua casa, né? E aquela família, enfim. Agora, eu, como pessoa física, eu atuo com investidores. E aí, os investidores que eu tenho, né, que constrói, que investe na construção civil, que compra o terreno, que entende de projetos, que desenvolve o projeto, que a gente viabiliza o financeiro para implantar esse projeto, né? Arquitetos, engenheiros, em sua maioria ainda são homens. Então, assim, tem um espaço enorme. Não é porque eu lhe conheço, não, mas você é mestre nisso, mestre mesmo. E aí eu vou aproveitar também para perguntar uma coisa que eu tenho bastante curiosidade. Eu vejo que você, esse mesmo movimento de buscar entender a necessidade do cliente que a Tati descreveu aqui antes das festas, dos eventos, né, o que a pessoa gosta de ouvir e tal, as pessoas que eu já indiquei para você, eu vejo que você tem esse cuidado também de conhecer um pouco o estilo de vida, entender a renda, o que a pessoa tem esse sonho. Para um casal que vai começar a vida ou que vai mudar de etapa, como a gente estava falando, entre as dificuldades e desafios, você acha que isso tem uma influência? A escolha da casa? Na verdade, isso é premissa, é obrigatório. Como que você vai apresentar um produto, apresentar uma solução para aquele cliente em qualquer esfera que seja, em qualquer esfera. É importante investigar, né? Entrevistar, entender de fato qual a motivação, até que ponto aquela pessoa realmente está decidida ou resolvida, ou que ela precisa, ou que ela tem a capacidade de compra, a capacidade de financiamento realmente para aquilo, né? Porque a maioria, de repente, idealiza algo específico e aí a gente tem que ajustar. Às vezes eu digo assim, poxa, a gente vai ter que construir um produto específico para aquela pessoa. Porque cada ser, né, ele vem ali com suas... Às vezes dá vontade, né, de construir. Mas a gente constrói, é exatamente isso. Foi assim que você pulou de um mercado para o outro? Na verdade, assim, eu não pulei, é tudo junto e misturado. Eu digo de subnichar, né? Vamos dizer assim. Isso. Porque nesse momento de entrevista, o que é que a gente precisa? Eu sempre falo para a minha equipe, a gente tem que encontrar a solução. A nossa missão, enquanto Lares Imóveis, é atuar na solução de negócios imobiliários com celeridade e excelência. Então, o primeiro ponto é encontrar a solução. Se alguém chegou ali nos buscando, querendo, né, entender algo, buscar algo, ela quer solucionar algo na vida dela. Ela não quer chegar e comprar um imóvel. Ela quer ter conforto na casa, ela quer ampliar, né, a vida. Ajustar ela o estilo de vida, a qualidade de vida. Exatamente. Né? Então, sempre tem algo que ela quer resolver. Ela não quer comprar. Ela quer resolver algo, né? E para resolver, às vezes a gente tem realmente, primeiro pesquisa muito, né, para que a gente possa encontrar de fato tanto o produto específico quanto a condição de compra que comporte ali naquela realidade, ou muitas vezes a gente não consegue encontrar e aí a gente sim dá a sugestão de construir, de criar um produto específico para aqueles clientes. A necessidade de compreender mais sobre esses assuntos relacionados ao comportamento, aos anseios humanos, foi que te levou para o desenvolvimento humano, Isne?
Sim, nossa! Exatamente, gente. Eu porque adoro assim, quando eu faço essa pergunta, que tem 3 segundos de respiração antes da resposta. Presta atenção, você aí de casa. então, eu caí também no mercado imobiliário, por acaso, né? Eu vim com 15 anos para Fortaleza, eu sou do interior do Ceará, eu vim para estudar, para ser juíza, imagina. Né? Era seu sonho. Era o meu sonho. Eu queria ser juíza, queria trabalhar nessa área do direito, né? Isso, mas também influenciada, né? Pela família, isso aqui naquela época ainda não tinha muito poder de decisão. Então eu caí por acaso no mercado imobiliário, mas eu me apaixonei, assim, tudo que eu me entrego, que eu decido fazer, aí eu vou profundamente naquilo, né? À toa que assim, a gente teve programa de TV, podcast, eu sou investidora anjo de vários negócios que eu acredito, né? E aí no mercado imobiliário foi por acaso, mas eu sempre tive esse desejo de entender mais, de conhecer mais das pessoas. E eu percebia que tinha tanto potencial nas pessoas. Nossa, eu enxergava e elas não conseguiam ver aquilo. E eu disse, o que é que eu vou fazer para fazer com que as pessoas percebam que tem potência ali dentro, que tem capacidade, que elas podem encontrar o caminho para performar melhor, para ser mais feliz, para ter um resultado financeiro bacana, para ser feliz na sua profissão e não fazer a profissão porque tem que sobreviver, né? Não, pelo contrário, você consegue ali fazer o melhor daquilo e ser um excelente profissional no que você decidir fazer. E aí eu disse, o que vou fazer? Já que eles às vezes não conseguem sozinhos, como que eu vou colaborar para que eles percebam isso? E aí sim, fui para o desenvolvimento humano, fui conhecer muita coisa, fui estudar muita coisa, né? E aí hoje assim, eu sinto realmente que faz total diferença. E hoje não só eu percebo isso, mas assim, os meus funcionários, todos funcionários, parceiros, colaboradores, enfim, eles já têm um plano de desenvolvimento humano, além do desenvolvimento de carreira. Não tem como desenvolver na carreira se eles não se desenvolver como humano, porque assim, como indivíduo, né? Ele pode chegar de uma forma ali, mas ele vai sair dali, ou ele vai sair dali ainda melhor do que ele já chegou. Ele pode ser o máximo, mas no momento que ele está, naquela situação que ele está agora, mesmo que ele esteja sendo uau, existe uma forma, existe um caminho, e o grupo e a holding se importa com isso para que ele possa se desenvolver ainda mais. Então, independente de como ele chegou, ele vai ficar melhor, ele vai sair melhor, ele vai permanecer melhor, porque tem um plano para isso. Humano, né? O maior capital é o humano. Gente, que manhã deliciosa aqui no Stories, na TV. Como eu disse para vocês, você piscou e eu pulei do Stories diretamente para a sua telinha. E a gente vai estar junto todas as semanas, sempre um influenciador aqui com vocês, aproximando esses dois universos com essa inovação sensacional. Esse programa que promete ser cada dia mais extraordinário. Muito conteúdo, muita inovação, muitas novidades, sempre com leveza e pessoas maravilhosas, porque o papo aqui tá bom demais. Inclusive, estamos todos aqui, Tati, esperando a sua resposta para conhecer. Então, foi em cima de uma demanda que surgiu o Remar? Como que foi a ponte entre uma coisa e outra? Totalmente despretensioso. Nós tínhamos um vizinho no condomínio, né? Uma criança maravilhosa, o Mateuzinho, e o meu esposo, que é esportista, que pratica kite, wake, tudo que você imaginar dentro do mar, ele pratica. Ele fez o convite para os nossos vizinhos para levar o Mateuzinho lá no Colosso. Uau, que delícia! Para fazer stand-up. E foi tão lindo ver a emoção dele, a liberdade que ele adquiriu naquele esporte, naquele momento na Lagoa do Colosso, que nasceu na gente o desejo de expandir essa inclusão para outras pessoas, né? E o Colosso abriu as portas, né, na pessoa do Rodrigo, e nós passamos a receber pessoas com qualquer deficiência, né, com qualquer necessidade, que não tivesse esse contato com a água, com a lagoa, e colocamos lá surdos, cegos, Down, tudo. É um encontro. Ai, que delícia, Tati. É uma liberdade que eles passam a viver que é indescritível. E mais do que isso, a gente passou a ver aquela transformação não só na vida dos participantes, mas das pessoas que acompanham o dia a dia dessas pessoas. É verdade, você tocou Mães num ponto muito importante. que olham, que veem os filhos podendo participar de uma coisa que elas nem imaginavam que podia acontecer.
porque o contato com a água é muito importante. Hoje o projeto não acontece só na lagoa. Hoje a gente já está na Praia de Iracema, no mar. O contato com o oceano é engrandecedor. Eu até me arrepio, porque é uma troca de energia tão maravilhosa para quem está dentro do mar e para aquele familiar que está vendo aquele crescimento, aquela possibilidade, aquela vivência dentro do mar. Né? Então, nasceu despretensiosamente. Hoje a gente já está com 9 anos de projeto, 9 anos regularizado, porque sem regularizar já tem mais 2 anos. Então, 10 anos de projeto Remar, né? Que acontece todas as quartas-feiras, e é lindo. A galera de casa que se interessa em conhecer mais sobre o projeto, toda quarta-feira, como que faz? Entra em contato antes, é só chegar? Como que funciona? Para participar do projeto Remar, não paga nada, é totalmente gratuito. Basta chamar a gente no WhatsApp, que depois a gente vai colocar aqui embaixo para vocês. Nós fazemos uma pesquisa com o responsável para entender quais são as limitações, o que pode, o que não pode, a apresentação de documentos, e aí a gente informa o dia que vai acontecer. Por que eu estou falando o dia que vai acontecer? Normalmente acontece às quartas-feiras, só que são em escolas diferentes que estão lá na Beira-Mar. Nós temos parceiros que entram conosco nesse desafio. Que legal. Né? Então, a gente tem a Caiaqueria, tem a Ceará Sup Clube, tem a Avaá. Então, toda quarta acontece em um local diferente. Também acontece no Yacht Club uma vez por mês. E aí, com esse tempo que agora está brincando com a gente ferozmente, né? Eu não posso nem dizer toda quarta, porque de acordo com o tempo também a gente não pode entrar dentro do mar. Então, a gente tem um grupo onde a gente informa onde que vai acontecer, né? E fazemos uma listagem das pessoas que estão aptas para aquele dia, né? Para ir para o remar. Ai, que delícia. E vocês conseguem incluir também os pais, os acompanhantes nesse processo? Sim, conseguimos. E entra todo mundo, né? Você sabe que isso que você falou do mar tem comprovações científicas, né? Que falam, além da água ser o meio mais conhecido por nós, uma vez que a gente cresce e se desenvolve dentro da barriga da nossa mãe, que contém o líquido amniótico. A maior parte do corpo do ser humano é feita por água, né? Então a água, ela é um meio físico muito familiar, capaz de despertar profundas sensações e quase todas elas relacionadas ao bem-estar. Claro que vai variar com temperatura, né? Também com a temperatura do ambiente, da água, mas de uma forma geral, principalmente para a gente aqui do Nordeste, que tem aquele mar morninho delicioso, eu não tenho dúvidas de quão incrível deve ser e o quanto vocês devem contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. E quanto que a gente também sai renovado de energia. Porque é uma troca de energia. É literalmente uma troca, né? É uma troca de energia. Eu falo que às vezes a gente acha que vai doar e quem recebe somos nós, né, Somos Tati? nós. Tem um momento, quando nós entramos no mar no catamarã, tem um momento que a gente para lá no meio. E as crianças ou os outros participantes que também tem adultos que entram no mar e vira e mexe, a gente vê golfinho, vê tartaruga. Então, assim, é toda a experiência muito engrandecedora. Fora a nossa cidade maravilhosa, né? Ai, gente, Fortaleza dispensa comentários, né? É verdade. Eu costumo sempre falar para todo mundo, olha, eu passei por várias cidades. Enquanto trabalhava no mercado financeiro, atendia 8 estados, mas Fortaleza é Fortaleza. Fortaleza é uma fortaleza. É verdade. Né? É uma cidade maravilhosa que abraça você. E ali, a nossa orla, é inexplicável. Eu também sou suspeita, passei uma temporada fora, mas meu coração nunca se acostumou em outro lugar que não fosse Fortaleza. Então, assim, eu acabei ficando fora, amava Campinas, inclusive, minha segunda casa, mas Fortaleza é Fortaleza, né, gente? Eu concordo com tudo isso. Assim, eu tenho uma rotina, sério, eu necessito. Hoje eu posso falar isso, às vezes eu tenho eu tinha esse cuidado de falar que eu necessitava de ir no mar, que eu necessitava de ir na praia, sabe? Mas a minha vida, assim, a minha semana começa diferente. Eu busco sempre ter essa rotina de ir no mar. Eu preciso, é necessário para mim. Parece assim que me dá uma total renovação de energia, de força, de vigor, de clareza mental. Nossa, para mim é sensacional. Porém, eu não sei nadar. Precisa saber nadar, Tati? Ótima colocação. Então, daí eu enfrento, é sério, eu tenho medo real, assim, mas eu busco enfrentar. Então, assim, eu já fiz mergulho, aqueles mergulhos com como que chama?
com o cilindro, já fiz aqueles outros mergulhos que é só... Mas, assim, enfrentando real o medo, porque assim, eu também enfrento, sabe, o que me limita, eu vou lá e busco enfrentar. Então, eu já fiz mergulho, vou nesses passeios, vou com o colete, vou com colete, mergulho, enfrento. Mas, assim, eu confesso que eu ainda não consegui ainda, fiz aulas e tal, mas eu não sei o que aconteceu, o que acontece ainda, que eu não consegui aprender a nadar. E aí isso me limita, me traz um pouco de medo. Porém, ainda, né? Porque isso é uma das minhas metas mesmo, conseguir desenvolver tudo isso, porque para mim é vital. A palavra é essa, assim, estar em contato com a água, estar em contato com o mar, estar em contato com a natureza, especialmente com o mar, é muito importante para mim. Inclusive, bonito você falar isso, porque a galera que está em casa não sabe, mas a definição de coragem é exatamente essa, é você lidar com aquilo apesar do medo. Não existe destemer, por mais que a gente seja muito corajoso ou queira muito algo, qualquer situação nova vai sempre trazer isso. E eu estou comentando isso com vocês, mas já vou aproveitar aqui para dar um spoiler e já convidar as duas. Esse mês, agora que entra, eu vou lançar um livro que eu escrevi, chamado Se Vira Mãe, em collab com outras mulheres. Nós somos 11 mulheres, cada uma escreveu um capítulo da sua história nesse livro. E lá, Isnio, você não sabe disso ainda, eu escrevi exatamente aquela transição que você viveu de perto, de quando meu filhote Davi, de 6 anos, hoje nasceu. E eu passei por essa situação, porque eu achava que Davi precisava e merecia de uma mãe muito corajosa. E foi assim que eu entrei no mar. Essa história vocês vão conferir no capítulo do livro Se Vira Mãe em breve. Vocês já são minhas convidadas. Que arrepiada já. Por que não estamos nesse livro, Isa? Vamos fazer o Se Vira Mãe 2. Viu? 2. Segunda edição. Já estamos nele. Por favor. 2. Mas, Tati, conta, porque a galera de casa com certeza tem essa dúvida. Precisa saber nadar para participar do projeto? Não, não precisa. Até porque o intuito é esse, é fazer a inclusão. Então, nós temos crianças a partir de 4 anos que vão acompanhados do seu responsável, além da nossa equipe, que é preparada, com o colete, porque é uma vivência, é uma experiência. E a gente não força nada. Então, a gente cria aquele ambiente de segurança. Há o passeio na canoa, há o stand-up, há o caiaque, né? Então, sempre monitorado. Então, não precisa saber nadar. Aos poucos vão se soltando, aos poucos, mesmo sem saber nadar, tem aquela experiência de entrar no mar e ficar apenas boiando. É a troca de energia. Na troca, em contato. Né? Então, isso vai quebrando barreiras de medo, de fobias que, às vezes, a pessoa até desconhecia. Né? Então, ela vai adquirindo aquela sinergia com o ambiente, independente de saber nadar. É uma fonte de autoconhecimento, né? Sim. Você está dentro d'água, é um jogo interno, inner game, assim, você com o criador, você com você mesmo, você com as suas questões, é incrível mesmo. Real, gente, é real. Isso, assim, parece que abre um portal. Quando a gente está num mar, que você entra, principalmente em alto mar, né? Parece que o som na verdade, parece não, né? O som é diferente, as cores são diferentes, as sensações, elas se tornam diferentes. Eu, pelo menos, eu sinto isso. Eu não sei se as pessoas compartilham isso, se é essa experiência, lógico que você está vivendo isso mais de perto. Mas, para mim, é como se fosse um portal, assim, é outra... Vocês estão ouvindo aqui essa conversa descontraída? Vocês já perceberam que essa mulherada faz coisa pra caramba. Eu quero saber aquela pergunta clássica que você aí em casa deve estar se perguntando o que eu estou me perguntando. Como vocês fazem para dar conta de tantos papéis, fora ser filha, fora ser mãe, fora ser esposa, fora ser amiga, né, Tati? Tá presente. Como que vocês fazem para lidar, como que vocês consideram a gestão do tempo de vocês entre vida pessoal, vocês com vocês mesmos e tantos pilares? Sim, enfim, acho que como a Tati falou, assim, também... Às vezes tem alguns portais que a gente, Aí são no dia a dia, portais, né? Pessoal. São alguns portais, entende? Somos peritas em coordenar caixas. Né? Essa conversa agora já é a gente antiga. começa a entender de onde vem a expertise, sobretudo de Dona Tati Cordeiro. Vejam bem, papel e caneta, você aí de casa. Então, primeiro, né? Uma rotina, para mim, é fundamental. Eu sou capricorniana, para quem, né, assim, conhece um pouco, entende um pouco, assim, eu preciso de rotina. Eu preciso de
de programar, eu preciso de planejar, eu preciso saber como que vai ser o meu próximo passo, o meu dia seguinte. Embora eu também sou TDAH. E é difícil, muitas vezes, cumprir, porque eu me distraio fácil. Né? Então, eu fico nesses ajustes, manejo, né? Nesse manejo, exatamente. E o primeiro passo para que a gente dê conta é o autoconhecimento. É você realmente saber como você funciona. Né? Se você funciona, se você tem mais energia pela manhã, se você tem mais energia à tarde, se você tem mais disposição à noite, se você consegue se recuperar rapidamente, se você toma um banho rápido e você se reenergiza, ou se você precisa de 10 minutinhos de uma soneca para você recuperar e se reenergizar e voltar, né, com mais força. Se você precisa pausar um pouco só e sair das redes sociais e ficar um pouco com você mesmo e respirar. Tomar um café com as amigas. Tomar um café com as amigas. Isso no dia a dia, entende? Às vezes, todos os dias. Não precisa de algo especial para que você... Não, agora pronto, já deu, eu preciso disso, eu preciso desse tempo, eu preciso disso, porque eu não estou dando conta daquilo, não estou dando conta daquilo outro. Eu fui workaholic. Né? Adorei essa parte do eu fui, tá? Então, assim, como capricorniana também, eu sou muito viciada, não era viciada em fazer. Então, assim, a minha prioridade era fazer, era realizar, era trabalhar. E esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa e como tudo isso mudou para mim. Porque antes a prioridade era o meu trabalho. Mas era o meu trabalho por causa do meu filho, por causa da minha família. Todos eles entravam no que era importante para mim. Mas, para mim, a prioridade sempre foi o trabalho para que eu pudesse dar suporte a tudo que eles precisavam. Ao né? que era verdadeiramente importante. Que era era necessário para eles, né? E o que era mais importante era a família. Porém, para que eu, na minha visão, né, eu entendia que eu precisava de ser melhor, de ser exemplo, de ser referência, de ter uma saúde financeira, de ter uma liberdade financeira, de poder fazer o que eu pudesse, né, para eles, dar a melhor escola, uma viagem, um intercâmbio, enfim. Então, eu achava que daquela forma eu estaria amando. Né? Mesmo com tudo isso, sendo workaholic, eu organizava as brechas na minha agenda para que eu conseguisse pegar meu filho na escola com todo o desespero da correria da vida. Para mim, era fundamental pegar meu filho na escola. Tipo, era meu compromisso de vida. Era pegar ele na escola, almoçar com ele, ficar um pouquinho com ele ali, chamegando, o que a gente dizia quando bebê, para ficar. Então, assim, eu sempre tive blocos assim que eu separava para a minha vida durante o dia. Porém, com o tempo, às vezes a gente tem coisas que vão acontecendo e você precisa de dar mais atenção. Você tem um projeto específico, por exemplo, tem um lançamento de empreendimento. Naquele período, minha família sabe, olha, eu vou passar 15 dias focada nisso. Tá? Então, assim, hoje eu não fico mais com culpa, com peso na minha consciência, porque eu estou passando 15 dias focada naquele assunto específico, sabe? Naquele empreendimento específico, naquele negócio específico. Por quê? Porque todos já sabem, têm consciência, e eu também consigo preencher depois. E também, antes, já ter esse cuidado de preencher esse espaço antes, porque se eu já sei que eu vou passar 15 dias fora, então eu vou alimentando um pouco mais a minha família, os meus amigos, o meu filho, que eles estejam abastecidos com o meu amor, com a minha presença, com o meu cuidado, e eu consiga focar em outras coisas que naquele momento são, né, determinantes. Quando entra nessa seara, deixa eu falar, ou eu fui adotada, ou erraram, porque eu sou pisciana. Você é pisciana, né? Mas eu sou altamente matemática resolutiva, que vai Deve contra, ter outro planeta, amiga. Que outro vai... planeta e outro lugar. Então, eu já acordo pensando, o que eu preciso ter hoje? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Então, é tanto tempo para isso, tanto tempo para isso. Eu tenho que fazer isso mais cedo, eu tenho que fazer isso mais tarde. E o que é prioritário para mim? Você pensa isso no dia a dia? Você pensa isso no mês, na semana? Eu penso no dia semana? anterior, como vai ser o meu outro dia. Então, quando eu acordo, eu já sei o que eu vou vestir. Eu não perco tempo pensando o que eu vou vestir. Sabe onde está também? Já sei onde está. Né? Eu digo até que esse negócio de onde está, eu acho que eu herdei da minha avó, que eu até brinco assim, você poderia passar 5 anos sem ir na casa da avó, mas se você chegasse na casa da avó, cadê a tesourinha? Estava exatamente no mesmo local. Então eu sei exatamente onde está tudo, como vai ser tudo, sem ser forçado, isso é fluido meu.
né? Então, eu sou muito resolutiva. Então, no meu dia, eu sei exatamente o que eu quero fazer e quando vou fazer. Aí, em alguns momentos, as amigas que estiverem assistindo vão saber. A Tati é aquela chata do horário. E você é a única mulher da casa, né? Sou a única mulher da casa. Eu sou rigorosa com a questão de pontualidade, de tempo. Se eu me proponho a fazer alguma coisa e designei aquele tempo para aquilo, se eu estiver fugindo, eu já dou um jeito de acelerar em outra coisa para cumprir aquilo. Você mesma policia na cabeça. Sim, eu mesmo. Mas assim, como o Tati estava falando, é algo que foi natural seu, sempre Fluido, foi natural. sempre sempre, foi. né? Porque que para mim pesa- foi desafiador e foi aprendizado Você foi mesmo. desenvolvendo, né? Foi Aprendeu, aprendizado, eu foi fui tendo que desenvolvendo. desenvolver porque eu sabia que isso era importante. Para mim o respeito era mais importante do que tudo. Então como que eu chegava atrasada e eu ficava me sentindo culpada porque eu cheguei atrasada e isso me fazia mal. Mas o que eu estava fazendo, meu Deus, que eu chegava atrasada? Eu já chegava triste, eu já chegava nos lugares assim com vergonha, porque eu chegava atrasada. E tem gente que acha natural, mas para mim não era. Mas você Era era aquela do sofrido. time que começava a se arrumar e planejava tudo antes para se atrasar com calma? O TDAH Tipo, perdia assim no meio das coisas? Porque Tem o TDAH cara tem que muito é, isso, né? muito Você aí isso. de casa que se identifica com sinais, sintomas ou que tem o diagnóstico de TDAH, sabe que tem muito isso. Quem tem TDAH na vida, né? Por isso que eu falo, muita gente falei aqui, reforço a questão do autoconhecimento. Todos, qualquer pessoa deve se comprometer em procurar ferramentas, formas de se conhecer. Ah, mas eu me conheço. Eu me conheço há 40 anos, desde que eu nasci. Não. Não. Porque, às vezes, você não sabe quais são ali aqueles gatilhos. Você vai com o que você já está acostumado durante esses 40 anos, que é o meu caso. Né? Enfim, mas, assim, aí, como eu me conheço, como eu já sei hoje, porque eu descobri o TDAH agora, recente, porque está nessa busca, né? Hoje, né, tem mais acesso, a gente tem mais acesso a isso. Eu sei que minha mãe tem, meu pai tem, todo mundo tem. Todo né? mundo tem? Já foi aqui. Né? Porém, quando a gente sabe disso, a gente aí já fica mais fácil você decidir. Por exemplo, eu vinha para cá, eu disse, eu vou parar no posto e vou tomar um energético, vou tomar um café, vou tomar algo, vou conseguir chegar na hora, tal, enfim. Aí eu decidi, não. E isso fez você ficar mais tranquila também, né? E aí eu já consegui decidir, não Se vou parar. tornar uma pessoa mais tranquila, né? Você está bem mais tranquilo, bem mais serena. A gente está falando TDAH, mas para quem está em casa e não lembra, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é, na verdade, um conjunto de sinais e sintomas de pessoas que têm, vamos dizer assim, um engarrafamento na cabeça, um trânsito muito louco, sem sinal. Sabe quando os semáforos ficam com problema e os carros não sabem a vez de quem passar? Aquele trânsito da Índia, né? Dessa forma. Já ia falar, mais ou o trânsito menos da isso. Índia. E é interessante você falar isso, porque recentemente eu escutei uma fala da Cláudia Leite, né? Que também é uma mulher 40 mais, acho que ela tem 40, não, ela tem 30, ela fez 40 esse ano, parece, ou faz. Ela deu uma entrevista para a doutora Ana Beatriz, que é psiquiatra, falando da importância da descoberta do diagnóstico dela como TDAH. Que a partir disso, ela também até arrepiou, porque é muito forte, gente. Para algumas pessoas, isso é como a Isnia falou. Não é que ela desrespeitava o tempo das pessoas, pelo contrário, isso era um valor para ela, era importante, de criação. Se vocês, no dia que vocês conhecerem a mãe de Isnia, Larissa, é uma mulher maravilhosa, forte, inteligentíssima e, sobretudo, muito educada. Uma mãe presente, né? Sim. Que sabe a hora de ter o rigor e tudo. Então, com certeza, tua mãe te ensinou bastante sobre isso e, mesmo assim, você tinha essa dificuldade. A partir do momento que você soube, né? Nessa entrevista, então, a Cláudia Leite, ela fala que, apesar de já ser adulta, de já ter a carreira como ela gostaria, entender o que ela tinha, o que ela fazia que prejudicava, e principalmente o que ela podia fazer para melhorar, né, para ajudá-la, né, no dia a dia, foi muito importante. Porque aí eu volto na tua fala inicial de como você se organiza. Como que você vai administrar ou gerir algo que você não conhece? Né? Como que eu vou gerir a minha vida se eu não entendo nem quem eu sou e nem muito menos o que é importante para mim? Foi muito legal você falar sobre isso, exatamente para quem está em casa parar e refletir. E outra coisa que eu descobri, né, nessa minha busca mesmo, de me entender, é sobre a questão do não, de conseguir dizer não. Isso era muito desafiador para mim. Então, eu sempre encaixava alguma coisa na minha agenda. E aí acabava me atrapalhando nos outros momentos, nos meus outros compromissos. Por isso que eu digo que eu não sou pisciana, porque eu nunca tive esse problema. Não tem possibilidade de você nunca ser tive pisciana. problema com dizer não. Nós vamos avaliar isso depois. Nós duas juntos, a gente vai sentar para ver o quão pisciana Quero, você hein? é.
Agora sim, eu falei de ser fluida nesse processo, mas essa fluidez ela serve para mim. O meu desafio é compreender que quem está comigo não tem essa fluidez, para que se torne Não leve para todos. né? Isso eu estou falando para o esposo, para o filho, porque cada pessoa tem o seu ritmo. Eu não posso impor que o meu jeito seja o jeito deles. Então, esse trabalho de compreender e encontrar um equilíbrio é importante. Como que você começou a ter essa visão, esse olhar? Foi realmente tendo conflitos? Como que você entendeu isso? Não, as pessoas são diferentes de mim. A minha virada de chave foi o nascimento do meu filho. Que hoje está com 8 aninhos. Com 8 anos. Porque a vida da gente se ajusta muito a esse momento. Eu acho que uma de vocês duas falou em determinado momento sobre a coragem, né? Foi eu. Eu acho, né? Eu era mais corajosa antes do Dom. Então, quando eu cheguei em Fortaleza, foi aula de paraquedismo, tudo que eu podia fazer, eu fazia, não tinha medo de nada. Depois do Dom, não. Depois do Dom, eu penso 2 vezes em qualquer possibilidade que faça com que atrapalhe a minha convivência com ele. Nossa, se eu fizer um negócio desse aqui, é muito arriscado. Para que eu me expor a isso? Falam sobre isso também. Né? Mas tudo... Por isso que é importante você entender a causa para poder trabalhar em si próprio. A minha causa eu sei qual é. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Né? Então, eu tive uma infância, adolescência sem a presença da minha mãe. Então, a maior certeza que eu tenho na vida é que eu não quero isso para o meu filho. Então, qualquer coisa que apresente esse risco, eu estou fora. Se for de poder decisivo meu. Tenho um esposo com TDAH, com todas as letras que você imaginar aí, né? Então, é um desafio. Alô, é um desafio, né? Que é aquela pessoa que começa aqui, daqui a pouco ela está fazendo outra coisa, aí ela está falando de um assunto com uma você. mente artista ainda por cima, e né? artista, Extremamente né? criativo. Que às vezes eu preciso, peraí, segura aqui um pouquinho. A gente estava falando disso aqui, você já está em outro. Então, assim, quantos assuntos forem aparecendo, ele vai abarcando. E eu sou aquela pessoa que quer início, meio e fim. Isnia, o que você considera, então, hoje que você faz de atividade ou atividades que te auxiliam no autoconhecimento? Psicoterapia, coaching, programação neurolinguística. Menina, o que mais? Enneagrama, entender sobre perfil comportamental, diz que... É o famoso buscar, né? É muito importante a gente estar conectado com outros elementos, outras ferramentas que vão nos nutrir a mente, a emoção e o espiritual. Muito bom isso, né? Muito bom mesmo. A gente está se aproximando do fim, agora é a hora que vocês fazem. A gente vai ficando por aqui, mas Isnia, aproveita e deixa seu contato. Isnia Larissa, @IsniaLarissa. A gente vai colocar para vocês. Vai colocar também. aqui, tá? E você, Tati, como que a galera de casa encontra você? Você vai lá, @agência Push, você vai ver todo mundo que está com a gente. Do Remar é @projeto Remar Fortaleza. E é isso aí, meninas. Muito obrigada por tornar as nossas manhãs mais agradáveis por aqui. Você aí de casa, obrigada pela companhia. A gente se vê semana que vem no Stories na TV. Simbora!